Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o irmão Franklin Oliveira. Mais uma vez estamos aqui para dar início a essa segunda aula, nesse segundo vídeo, a respeito de Daniel na Cova dos Leões, a lição desse trimestre da classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical, a qual nós estamos estudando. Desde já, gostaria de pedir a você que está vendo esse vídeo, que vai ver posteriormente, que você possa curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, que em breve nós teremos mais vídeos a respeito de escola bíblica dominical e teologia, Bíblia e afins, assuntos que a gente gosta de conversar e de discutir. Pois bem, agradecer desde já ao pessoal que comentou no primeiro vídeo da primeira lição aqui da escola bíblica dominical e pedir continue nos apoiando aqui no canal, se inscrevendo, compartilhando o vídeo e deixando sua sugestão aí na aba de comentários para a gente poder cada vez mais melhorar e progredir no crescimento da palavra do Senhor, tá bem? Então vamos mais para essa segunda aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Pois bem, meus irmãos, a lição de número 2 tem por título Como viveremos na Babilônia. O texto principal nos diz assim: Procurai a paz da cidade onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. É um texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 7. O resumo da lição diz assim: O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Ou seja, nós vamos ver na lição de hoje como que Daniel conseguiu viver na Babilônia, porque o fato deste resumo desta lição, dando o resumo desta lição, é que um crente fiel pode habitar sim na Babilônia. O que não pode acontecer é de se misturar com a cultura da Babilônia, viver sobre o domínio da Babilônia. Então, Daniel é um exemplo claro de que um crente fiel ele consegue viver em meio à Babilônia com a mentalidade do céu, pensando, lembrei do texto de Paulo que diz, pensai nas coisas que são do alto. Aí nós lembramos também do texto de Pedro que diz que aqui nós somos apenas um peregrino, ou seja, nós como Daniel, ele estava peregrinando na Babilônia, mas o pensamento dele estava no alto ao ponto dele permanecer fiel a Deus e assim dar testemunho na Babilônia. Então, é esta lição em que nós vamos estudar na data de hoje. Pois bem, na minha introdução eu coloquei assim: na lição de hoje, nós iremos compreender um ambiente babilônico em que Daniel e seus amigos foram inseridos e perceberemos as questões do desenvolvimento social, cultural, espiritual e ético que existia naquela grande cidade. A Babilônia ficava localizada na Mesopotâmia, às margens dos rios Eufrates e Tigre, com uma localização estratégica que a tornava centro do comércio e transporte. Possuía uma arquitetura impressionante que continha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos da Babilônia. Além disso, possuía muralhas intransponíveis que a protegia de ataques de inimigos. Era uma região politeísta, ou seja, com vários deuses e deusas adorados, e possuía diversos templos, como o templo de Marduk, que era um dos maiores templos da antiguidade. Além disso, na Babilônia foi estabelecida a primeira legislação escrita, o Código de Hammurabi. Porém, era dominada pelo paganismo e imoralidade, tornando-se um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver? Pois bem, é exatamente essa pergunta que nós vamos tentar responder com essa lição de número 2 da classe dos jovens, aonde nós vamos ver as questões culturais, espiritual e ético que existia naquela cidade da Babilônia. A Babilônia ela ficava localizada ali na Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates e Tigre, e possuía uma localização estratégica por ser localizada nessa região onde ficava às margens do rio, né, tinha a possibilidade de receber visitas para comércio, turistas e por aí vai. Então, era uma cidade que tinha seus privilégios, era onde continha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Jardim Suspenso da Babilônia, que era muito conhecido naquele período. Então, tinha uma ida de pessoas gigante para lá, para conhecer a cidade, para fazer parte do comércio da cidade, que já estava em alta, mas
era uma região que a sua religião era politeísta. O que é isso? É uma religião que adota vários deuses, não tem um Deus supremo como nós somos, que temos um Deus de Israel como único e verdadeiro Deus. Eles tinham a adoração a diversos deuses e deusas lá, tinham diversos templos que eram muito visitados por todas as pessoas, por ser bonito, por ser belo. Tinha o templo de Marduk, que era um dos maiores templos da antiguidade. Lá foi escrita a primeira legislação escrita, que é o Código de Hammurabi. Quem já estudou nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente ouviu falar sobre essa palavra, o Código de Hammurabi. Porém, ela era dominada por esse paganismo, pela imoralidade, tornando-se um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Então, na minha introdução, eu coloquei esse resumo básico sobre a cidade da Babilônia, porque é dentro dessa cultura, desse mundo novo que Daniel e seus amigos vão ser inseridos. Eles estão saindo de Jerusalém, de um lugar onde eles já estão habituados com uma cultura, onde a glória, assim, vamos dizer assim, de arquitetura que eles têm em mente é o templo que foi criado, que também levava muita gente a Jerusalém para turistar, né, para ver o templo e as coisas que haviam ali em Israel. Agora eles estão sendo inseridos dentro de uma nova cultura, dentro de um novo ambiente ético que é totalmente contra a palavra de Deus. E mais para frente nós vamos ter a Babilônia sendo esse símbolo de corrupção, esse símbolo de devassidão, esse símbolo de um sistema reprovável diante de Deus. Então, faz-se necessário nós vermos essa questão a respeito do desenvolvimento cultural, desenvolvimento ético da Babilônia, porque a Bíblia mais para frente vai colocar a Babilônia como um símbolo reprovável diante de Deus. Então, nós vamos ver como é possível viver dentro da Babilônia e aprender com Daniel e seus amigos que, mesmo estando na Babilônia, é possível glorificar e testemunhar de Deus, tá bom? No primeiro tópico, o título diz assim: A chegada de Daniel e seus amigos à Babilônia. O subtópico 1 do primeiro tópico diz: Deportados para uma terra estranha. Como vimos na lição passada, os judeus foram deportados para a Babilônia em 3 levas: 605, 597 e 586 a.C. A história de Daniel e seus amigos começaram na primeira leva, em 605 a.C. A ideia principal de Nabucodonosor não era simplesmente destruir e destronar. Ao mesmo tempo em que seus exércitos devastavam cidades, demoliam palácios, assassinavam pessoas, saqueavam impérios e carregavam pessoas para a Babilônia, Nabucodonosor também criava uma universidade para formar os jovens cativos que pudessem amar a Babilônia e se tornar divulgadores da sua cultura. O método de Nabucodonosor era deportar a nobreza de cada nação, conquistá-la e integrá-la ao serviço público da Babilônia. Ou seja, como nós vimos na primeira lição, a Babilônia teve 3 incursões em Jerusalém, sendo a primeira dela em 605 a.C., a segunda em 597 a.C. e a terceira e última em 586 a.C. A história de Daniel e de os jovens ali, posteriormente são colocados os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, né, que são os nomes verdadeiros deles. A história deles é na primeira leva, no ano de 605 a.C. É nessa leva que Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém pela primeira vez, vai levar o rei Jeoaquim com algemas de bronze, vai entrar dentro do templo lá e vai pegar alguns utensílios para levar para a Babilônia e colocar no seu próprio templo, assim profanando as coisas santas de Deus. É nessa primeira leva que Daniel e seus amigos, Ananias, Azarias, eles são levados para a Babilônia. Nessa primeira leva que eles são levados para a Babilônia, algo interessante que nós vamos colocar aqui já nesse primeiro tópico é o propósito de Nabucodonosor, porque como eu coloquei aqui, Nabucodonosor ele não era simplesmente um ditador que queria destruir e destronar. Por mais que ele usava da força do seu exército
para conquistar os impérios, para entrar dentro de país e levar os seus reis cativos com algemas, com força bruta, ele tinha um propósito a mais nisso. Por quê? O pensamento dele era para pregar essas pessoas, ele ordenava alguns dos seus capachos para pegar jovens de boas qualidades, que tivessem qualidades sociais, que fosse da nobreza, né, daquele país, daquele império em que ele invadiu, que tivesse qualidades intelectuais, qualidades físicas e morais, para levar para a Babilônia, para eles passarem por uma espécie de uma universidade babilônica, para eles aprenderem da cultura da Babilônia, para eles aprenderem sobre a sociedade da Babilônia, sobre a língua, sobre coisas do cotidiano da Babilônia, para depois, posteriormente, esses mesmos poderem servir a Babilônia ali, servir ao palácio, para que eles pudessem divulgar também a cultura da Babilônia. Então veja que Nabucodonosor ele não queria simplesmente destruir e destronar, ele tinha um pensamento para frente, o pensamento dele era pegar essas pessoas e levar para a Babilônia, pegar pessoas de boas qualidades, de boa índole, pessoas com bons conhecimentos, para que elas pudessem aprender ali a cultura da Babilônia e posteriormente servir ali, divulgar a cultura da Babilônia para os povos e para as nações que ali ele estava levando para a Babilônia. Eu coloquei aqui, para integrar nessa universidade, eu coloquei entre aspas, porque é uma metáfora, né? Ele estava criando uma espécie de uma universidade, ele estava querendo capacitar Daniel e seus amigos nas literaturas ali da Babilônia, nas qualidades da Babilônia, para posteriormente eles pudessem servir, né? Então eu coloquei uma espécie de universidade aqui para a gente compreender melhor. Aí eu coloquei, para integrar nessa universidade era necessário 3 exames. Primeiro deles, qualidades sociais. Era necessário que esses jovens que ele trouxesse tivessem qualidades sociais, que eles fossem da linhagem real e dos nobres. E Daniel e seus amigos eram, porque está escrito lá, israelitas da família real e da nobreza. Eles pegaram Daniel e os amigos que faziam parte da nobreza de Israel ali, faziam parte da corte de Israel. O que é interessante é que a gente não tem registro da família de Daniel e dos jovens que ali foram levados, mas a gente sabe que eles faziam parte da nobreza, da corte de Israel ali, tá bom? O segundo requisito, o segundo exame, né, seria qualidades físicas e morais. Jovens sem nenhum defeito e de boa aparência. Eles queriam jovens que fossem de boa aparência, que tivessem boa pinta, que fosse sem defeito físico, né? Aí diz lá em Daniel 1,4, diz jovens sem defeito físico e de boa aparência. E o terceiro e último exame, que era requerido ali por Nabucodonosor, era qualidades intelectuais. Era necessário que esses jovens que fossem servir ali fossem instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, que dominassem os vários amplos campos do conhecimento. Né? Em Daniel 1,4, ele conclui dizendo exatamente isso, né? Que aqueles jovens que foram levados eram cultos, inteligentes e que dominassem os vários campos do conhecimento e capazes de servir no palácio, né? Um requerimento do próprio Nabucodonosor. Aí eu coloquei assim, ó, quem pertence a Israel possui qualidades que a Babilônia deseja conquistar e corromper. E assim, desde o tempo de Daniel até os dias de hoje, a gente olha para dentro da igreja e a gente vê jovens que realmente são capacitados, jovens focados, jovens que estudam, jovens que são inteligentes, que são doutos do conhecimento, ainda mais no advento da tecnologia que nós estamos vivendo e o avanço da mídia, né? Nós temos visto que existem jovens fazendo trabalhos gigantescos dentro da igreja, usando a própria mídia para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar o culto, e é exatamente essas pessoas que a Babilônia também quer para corromper, porque ele sabe que o que vem do céu é coisa boa, então as qualidades que a Babilônia deseja corromper e deseja conquistar para usar no seu mundo são qualidades boas que nós temos dentro da igreja e que serve ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que fica uma lição para nós aqui já no primeiro tópico, é que quem pertence a Israel possui qualidades que a Babilônia quer corromper e quer conquistar. Então, que nós possamos fazer igual Daniel. Nós temos a qualidade de Jerusalém, nós possuímos
a honra de Israel e de Jerusalém, e ela não está negociável. Nós não negociamos ela, ela é nossa porque Deus deu para nós e nós utilizaremos essas qualidades para a proclamação e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: o jovem Daniel e seus companheiros. Daniel e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos para uma terra distante da sua. Perderam seus pais, amigos, familiares e estiveram sob a humilhação diária de serem subjugados por um império ímpio. Foram arrancados literalmente do conforto de seus lares com uma idade de 14 a 18 anos. Consequentemente, seus planos, projetos futuros interrompidos violentamente. O templo, que era o local de adoração e devoção, foi destruído. A mente desses jovens com certeza estava conturbada com tanta notícia ruim que estavam presenciando naquele momento. Esses jovens perderam a sua liberdade, a sua religião, nacionalidade, foram agredidos e humilhados. Porém, a despeito de tantas perdas, Daniel não deixava seu coração ser envenenado pela mágoa, sentimento de vingança ou algo do tipo. Daniel e seus companheiros foram fiéis apesar de um passado de dor. A história de Daniel nos ensina a ser fiel, mesmo quando tudo não coopera. Deus é benevolente em todo tempo. Então, meus irmãos, eu fiz questão de colocar aqui para nós refletirmos sobre o pensamento de Daniel e Ananias, Misael, enfim, todos aqueles jovens que foram levados naquele período. Por quê? Provavelmente a história diz que eles têm entre 14 a 18 anos de idade. E eles não estão sendo levados para lá por um convite de Nabucodonosor para eles participarem de uma sabatina, de uma universidade, de ficarem um período na Babilônia. Não, eles estão sendo levados à força. Perceba comigo, eles estão perdendo a sua liberdade. Eles estão sendo levados para distante de seus pais, de seus familiares, seu lugar de habitação natural, que era ali em Jerusalém, onde eles tinham um templo como ápice da adoração e devoção, onde eles tinham que estar no templo para se sentirem conectados com Deus. Eles estão sendo levados distante da sua nacionalidade, foram agredidos em alguns tempos, foram humilhados, porque eles estão sendo levado por um povo que não adora a Deus, não proclama a verdade bíblica. Então, imagine comigo Daniel e seus amigos com 14 anos de idade sendo levados, sendo arrancados do seu conforto, da sua casa, do seu lar, dos seus amigos, dos seus vizinhos, da onde eles gostavam de habitar, onde eles gostavam de estar. Então, eu coloquei esse ponto aqui para a gente refletir que, apesar desse passado de dor que Daniel e seus amigos estão enfrentando naquele momento, eles continuam fiel a Deus, eles continuam pensando em proclamar a santidade, eles continuam pensando em glorificar a Deus, porque a qualquer momento eles poderiam pensar que Deus abandonou eles, que Deus já não estava mais com Israel. Mas não, eles pensaram que Deus continuava bom, Deus continuava fiel em todo o tempo. Eles aprenderam que, por mais que o templo naquele tempo fosse o ápice da adoração, Deus ele permanecia fiel independente de qualquer coisa. Aí eu grifei aqui em negrito para a gente o que o pastor Valmir ele colocou na revista, dizendo: a história de Daniel nos ensina a ser fiel, mesmo quando tudo não coopera. Deus é benevolente em todo tempo. Por que, irmãos? Daniel e os seus jovens, e aqueles jovens, eles poderiam olhar para Deus de forma amargurada. Eles poderiam olhar também para os babilônios, onde eles estavam sendo inseridos nessa nova cultura, com um sentimento de vingança, porque eles estão sendo levados à força, eles estão sendo subjugados, eles estão sendo escravos daquele império que está levando eles para lá. Então, eles poderiam brotar no coração de Daniel e daqueles jovens um sentimento de revolta, um sentimento de vingança, um sentimento de reunir aquele povo e querer praticar algum mal contra os babilônios. Eles não deixaram ser levados por isso, muito pelo contrário, eles permaneceram fiel, eles permaneceram
crendo em Deus. Olha como a história de Daniel, ela nos ensina que Deus é bom em todo o tempo. Ela nos ensina que Deus é, independente da situação em que nós estamos passando, ele continua sendo fiel às suas promessas. Então, que nós possamos aprender com Daniel, que independente da situação que nós estejamos passando, que nós não deixemos crescer em nosso coração um sentimento de amargura, um sentimento de tristeza, um sentimento de desconforto, um sentimento de vingança, porque todas essas coisas, elas são uma armadilha do inimigo para que nós possamos nos desviar do verdadeiro evangelho, da verdadeira fé em Deus. Porque nós precisamos ter fé em Deus independente do tempo em que nós vivemos. Então a história de Daniel, ela nos ensina a ser fiel mesmo quando tudo não coopera com o bem, com tudo que nós vivemos. Que nós possamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo e aprender que Ele é bom em todo o tempo. Amém? Chegamos aqui no final do primeiro tópico, aqui no terceiro subtópico, que diz o sofrimento do justo. A história não somente de Daniel e seus amigos, mas de todo o povo de Israel é marcada por uma grande pergunta: por que Deus permite seu povo sofrer? Esta pergunta é o que tem levado muitas pessoas ao ateísmo por não acharem lógica em um Deus que permite seu próprio povo passar por diversos tipos de sofrimento. Daniel e todo o povo poderiam questionar a existência de Deus ao permiti-los passar por essa humilhação e sofrimento. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. Pois bem, meus irmãos, como a gente tem visto aqui desde a primeira lição, que todo esse contexto em que Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia é um contexto de sofrimento, onde Deus vai permitir um povo ímpio, uma nação ímpia, subjugar o seu próprio povo. Nabucodonosor vai usar de força, vai escravizar, vai sitiar a cidade, tacar fogo em pessoas, em lugares, vai tacar fogo no próprio templo, na terceira leva, onde ele vai invadir o templo, derrubar o templo, tacar fogo na cidade, vai deixar ali uma espécie de uma guerra em que nós vemos hoje em dia, um cenário de guerra, né? E então, a gente olhando para esse aspecto, a gente olhando para essa invasão de Nabucodonosor em Jerusalém, se vem uma grande pergunta, né? Por que que Deus permite o seu próprio povo sofrer? Então, o título desse subtópico aqui é justamente esse, o sofrimento do justo, porque com a história de Daniel, nós poderíamos refletir e pensar, até mesmo na atitude de Daniel e de seus amigos, que poderiam indagar a Deus, que poderiam questionar a Deus também com essas perguntas que muitos fazem hoje em dia a respeito do sofrimento, a respeito da dor, a respeito de se Deus é bom, por que que Deus permite o povo sofrer? Se Deus é bom, porque Ele não dá fim ao mal que existe no mundo, que existe na terra, e por aí vai. A gente poderia pensar que Daniel também poderia ter esses pensamentos, essas dúvidas, até porque eles são justos e estão passando por esse sofrimento. Só que essa história de Daniel e a Bíblia também está cheia de histórias como a história do sofrimento de Jó, nos ensinam que o justo também sofre. O sol que nasce para o ímpio também nasce para o justo, e assim vice-versa. Então, eu fiz questão até de colocar um texto aqui de Eclesiastes, que eu vou ler já já, daqui a pouco a gente lê ele, em Eclesiastes 9:2, que diz justamente isso: se o pecador sofre, o justo também sofre, a mesma oportunidade que o justo tem, o ímpio também tem. Aí eu disse aqui, o sofrimento humano nos mostra que algo no cosmos não está correto. Questionamos a morte porque fomos feitos para a vida eterna. Ficamos perplexos com o sofrimento porque originalmente não fomos criados para sofrer. O sofrimento humano não é um abandono de Deus, mas aponta que algo saiu do modelo original. Ou seja, a maneira correta que nós deveríamos olhar para o sofrimento é justamente essa que a gente acabou de ler aqui. Por quê? O sofrimento ele aponta que algo saiu do modelo original. Desde o pecado que foi cometido ali no Éden por Adão e Eva, o cosmos foi afetado, todo o cosmos foi afetado, tudo que envolve o ser humano foi afetado. Então, nós não fomos feitos para sofrer.
Então nós sofremos e ficamos perplexos com esse sofrimento porque originalmente nós não fomos feitos para sofrer. A gente fica abismado e indignado com a injustiça, com a morte, porque na realidade nós fomos feitos e criados para a vida eterna. É tanto que nós vamos para um lugar onde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver velório, não vai haver mais morte, só vai haver gozo, alegria, felicidade junto de Deus. Então, o plano original não existia a morte. O plano original não existia o sofrimento, o choro, a lágrima, não existia essas coisas. Então, a partir do momento que o pecado adentrou no cosmos, adentrou no mundo, essas coisas foram mudando. Então, a gente deveria olhar para o sofrimento nessa perspectiva, não pela perspectiva de que Deus abandonou, de que Deus não está mais com o povo. E justamente Daniel e o povo de Israel, eles olharam por essa perspectiva, porque se você for olhar pela perspectiva de que Deus abandonou o povo, nenhum ali conseguiria manter a fidelidade a Deus. Mas como eles olharam para a perspectiva de que o sofrimento está disponível para todo aquele que é ser humano, independente de pecado, então a gente consegue analisar bem a situação e ver que o sofrimento ele aponta para algo superior. Ele mostra que eu e você não fomos criados para sofrer. Eu e você não fomos criados para morrer. Por isso que nós olhamos, recebemos a notícia de a morte de alguém e logo nós ficamos abismados e queremos saber o porquê, porque dentro de nós existe uma consciência de que nós fomos feitos para a vida eterna. Aí o texto que eu separei, a gente vai ler aqui, antes eu vou ler aqui o trechinho que eu disse aqui, o sofrimento é uma parte comum da experiência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. Eu vou ler aqui Eclesiastes 9:2, eu quero que você leia aí com a sua Bíblia, que diz assim, Eclesiastes 9:2, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Então, a gente aprende que também com a história de Daniel e com a história de Israel na Babilônia, que o sofrimento ele também sobrevém sobre o justo. O sol, né, como diz o texto bíblico, ele nasce sobre os bons e sobre os ruins também. Mas que nós possamos perceber o sofrimento humano numa perspectiva de que tudo isso aponta para algo maior. Tudo isso aponta para um dia que nós iremos viver eternamente, voltar para o plano original de Deus e viver eternamente feliz, onde tem alegria, gozo e paz do lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Segundo tópico diz a imponente Babilônia. O primeiro tópico do segundo subtópico diz assim: a capital imponente. A Babilônia estava localizada às margens do rio Eufrates e era um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Com uma arquitetura estrondosa para o seu tempo, era de cativar qualquer olhar próximo. Continha uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor não só investe em alcançar povos e cidades, mas também investe alto na estética, tornando a Babilônia uma capital imponente. Possivelmente todos os jovens ficaram admirados ao olhar a arquitetura, convívio e cultura da Babilônia. Para os padrões da época, Babilônia era uma metrópole que se destacava pelo padrão estético voltado às imagens e beleza, comparável a metrópoles modernas como Nova York, Tóquio e Dubai. Pois bem, como a gente já viu aqui na introdução, a Babilônia era um lugar de cultura, de belezas, de artes para o seu tempo já muito avançado, ao ponto de ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era os jardins suspensos da Babilônia. E Nabucodonosor ele não investiu só em alcançar esses povos e essas cidades, mas também ele investiu nessas arquiteturas, ele investiu na estética daquele seu país, para com que ele fosse bem visto, as pessoas ali pudessem visitar, gostar daquele lugar, ser atraente aos olhos de todos aqueles que passassem ali, pudessem
atrair para si, né, multidões e multidões. E como nós estamos tratando aqui de Daniel e os jovens na Babilônia, eu coloquei aqui possivelmente todos os jovens ficaram admirados ao olharem a arquitetura, porque eles estão saindo de Jerusalém, um lugar que tinha a sua beleza própria, que tinha a sua estética própria, a sua forma de atrair os olhares de forma própria, para um lugar que era, vamos dizer assim, para o seu tempo muito desenvolvido em questões tecnológicas, em questões culturais, em questões sociais e por aí vai. Então, eles estão adentrando em um novo mundo, em uma nova espécie de mundo que eles vão olhar. Então, possivelmente aquilo atraiu aos olhos deles, chamaram aos olhos dele e possivelmente muitos deles acabaram sendo seduzidos por essa nova arquitetura daquele tempo, vamos dizer assim, por essas coisas que chamaram a atenção. Aí eu coloquei aqui, não diferente da Babilônia histórica, o mundo atual investe pesado também para seduzir-nos, nós jovens, de alguma maneira. Quem de nós não ficou encantado com lugares distantes que vemos pelos aplicativos de celular como o Instagram? Pois é. Então, da mesma forma que a Babilônia histórica de Nabucodonosor, ela investiu também na estética para que os jovens e as pessoas dali pudessem olhar essa nova Babilônia e poder fazer parte dela, cair de cabeça nessa nova Babilônia, o mundo atual também faz da mesma maneira, com a estética, com tudo que é necessário para poder fazer com que as pessoas fiquem fixados nessa cultura, aprendam da cultura e por aí vai. E o que é interessante é que é, Daniel e seus amigos eles vão ter um longo acesso a esse mundo, né? Então eles poderiam estar ali sempre sendo seduzidos por essa nova estética, por esse novo mundo, mas eles preferiram manter a fidelidade a Deus. Aí eu coloquei aqui um trechinho que diz assim, ó, que lembremos da profecia do nosso Senhor Jesus respondendo à admiração de algumas pessoas sobre a arquitetura do templo de Jerusalém. Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Ou seja, Jesus estava ali falando para aquelas pessoas que estavam admirados com a beleza do templo, com a arquitetura do templo, dizendo que viria dias em que não ficaria pedra sobre pedra. Então, é importante nós dizermos isso porque hoje em dia, com o avanço dessas arquiteturas, dessa tecnologia, as pessoas acabam colocando a segurança delas nessas próprias arquiteturas, nessas próprias coisas feitas pelo homem que acaba dando uma falsa segurança de que está tudo bem. A gente já vive um tempo de pessoas que não querem mais, não querem que Jesus volte logo porque já planejaram como é que vai ser a casa dela, já planejaram como é que vai ser as coisas. Então, essa lição ela está colocando esse ponto aqui da arquitetura da Babilônica para nós refletirmos a respeito disso, porque independente das belezas que há aqui na Terra, existe um lugar que Deus separou para nós que não existe arquitetura terrena que possa descrevê-la. Não existe possibilidades materiais aqui na Terra que possam ofuscar a glória que Deus vai revelar para nós. Você entendeu como isso é importante? Às vezes a gente olha um texto assim da Escola Bíblica Dominical, fala sobre estética, sobre a arquitetura do mundo antigo e sobre essas coisas, e a gente acha que não tem nenhum ponto de verdade bíblica, mas esse é um ponto que Deus queria que nós aprendêssemos nessa lição, porque muitas das pessoas hoje em dia, elas se deixam levar pela estética, elas se deixam levar por alguma beleza, por alguma arquitetura, e como hoje em dia a gente vive a briga entre a igreja preta e a igreja que tem uma estrutura já historicamente, vamos dizer assim, já arquitetada, né? E a gente vê muitas pessoas tendo posições de sair de determinada igreja só pelo fato de que uma igreja permite um fundo preto, permite isso, questões estéticas, você percebe? Questões mais que envolve beleza, que envolve arquitetura ou coisa do tipo. Então, essa lição nos mostra isso também, que nós não deixemos ser levados por questões desse âmbito, né? Que nós possamos pensar justamente como Jesus
pensou aqui, vai chegar um dia que tudo isso vai passar. E tem uma beleza, tem uma glória, como diz Paulo, que ainda vai ser revelada maior daquela glória terrena que a gente vem passando aqui, entendeu? Então, que isso fique de uma lição para nós. A capital era uma capital imponente realmente, era um lugar que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era algo que você chegava e avistava a arquitetura para aquele tempo e as pessoas ficaram realmente admirável, era algo que era chamativo aos olhares, como eu coloquei aqui, o pastor colocou na lição, no livro de apoio, dizendo que se fosse comparar, compararia a Nova York, a Tóquio, a Dubai, a essas cidades mais avançadas que nós temos hoje em dia, que tem uma arquitetura que nos deixa de boca aberta, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso, que por mais que aqui na Terra tenha coisas que aos nossos olhos são muito chamativas, Deus preparou um lugar para nós em que nenhuma glória terrena poderá se equiparar a ela, tá bom? Deus abençoe. Segundo subtópico diz: a ostentação da cidade. Todo investimento de Nabucodonosor em tornar a Babilônia um império imponente e atrativo tinha um interesse maligno por trás. A verdade é que a Babilônia era atrativa aos olhos de qualquer um. A arquitetura faria qualquer visitante ficar boquiaberto diante tanta tecnologia e desenvolvimento para o período em que viviam. Nabucodonosor queria ostentar a sua força e riqueza por meio de coisas materiais e realizações, relembrando a fundação original da cidade. Gênesis 11, 1 ao 9. Ou seja, por trás de todo esse investimento de Nabucodonosor de tornar a Babilônia um lugar de atrativo aos olhos, há um interesse maligno. Por quê? Ele queria relembrar a construção de Babel, lá de Gênesis 11, 1 ao 9, onde os povos ali vão se juntar e vão construir uma torre, vão pegar tijolos, piche, e vão querer construir uma torre ao ponto dessa torre chegar ao topo, né? Então, essa construção ali era uma construção com desejos malignos, queria que a sua fama fosse espalhado por toda a terra e por aí adiante. Então, Nabucodonosor queria ostentar a sua força e a sua riqueza ali através dessa estética, através dessa arquitetura tão desenvolvida para o seu tempo. Aí eu coloquei aqui a construção da Torre de Babel em Gênesis 11, pelos descendentes de Noé, além de não terem consultado a Deus para tal empreendimento, fizeram esta cidade visando a fama e a falsa sensação de segurança sem Deus. Deus, porém, não se agradou do empreendimento e por isso confundiu as línguas e espalhou-as pela terra, dando à cidade o nome de Babel. O avanço tecnológico é muito importante em diversos aspectos, porém, nunca devemos nos esquecer de que quem nos capacita para tais empreendimentos é o doador da vida e, consequentemente, a inteligência é quem dá a inteligência para tais fins. Ou seja, Nabucodonosor queria toda aquela construção ao fim da sua fama, da sua glória, para que todos pudessem ver como o seu reinado era um reinado grande, assim como também foi a construção de Babel, que é o início da cidade ali de Babilônia, da cidade de Babel, também foi com esses interesses malignos. Então, da mesma forma que a ostentação da cidade da Babilônia foi feita com interesses malignos, hoje em dia também as pessoas constroem casas, constroem prédios, constroem torres imensas, exatamente com esse desejo, com esse anseio maligno de ser reconhecido, de ser visto como um bom arquiteto ou coisas do tipo. Esses avanços tecnológicos eles são muito importantes em diversos aspectos, porém nunca devemos esquecer de quem que nos capacita para tais empreendimentos e é o doador da vida e, consequentemente, a inteligência para tais fins, tá bom? Vamos aqui já para o nosso terceiro subtópico que diz uma cultura pagã. Além do desenvolvimento tecnológico que a Babilônia possuía, a sua cultura era formada através do paganismo de seu tempo. Como vimos na lição passada, era uma região onde o politeísmo era aderido como uma crença cultural. Os babilônicos acreditavam que os deuses governavam
todos os aspectos da vida, desde os assuntos cotidianos até eventos climáticos. Marduk era o nome principal era o nome do principal deus adorado na Babilônia, tendo locais em todo o território como templos de adoração e devoção. A condição cultural e espiritual em que vivia a Babilônia é refletida em diversos trechos da Bíblia, mencionados a sua idolatria e prostituição espiritual. Aí eu coloquei uns textos aqui, se os irmãos quiserem conferir depois. O Novo Testamento se utiliza da Babilônia para usar uma metáfora a um sistema corrompido e devasso. Então, por mais que era uma cidade totalmente avançada tecnologicamente, socialmente, era um povo que tinha uma cultura envolta do paganismo, de muitos deuses, de muita idolatria. Por quê? Como vista isso de que Nabucodonosor ele cercava muitos países, muitas culturas diferentes, com crenças diferentes, hábitos diferentes, atitudes diferentes, ele acabava juntando em Babilônia uma espécie de sincretismo religioso, de pessoas de todas as culturas, pessoas de todas profissão de fé e por aí vai. Então, a Babilônia acabou se tornando um polo de uma cultura pagã, se tornou um centro de um paganismo, de um sincretismo religioso, e ali era permitido, né, a adoração a diversos deuses, e assim se tornou ali uma cultura pagã envolta em toda aquela Babilônia. Aí eu coloquei o Novo Testamento se utiliza da Babilônia para usar como uma metáfora um sistema corrompido e devasso. E é exatamente o que a gente vai entrar aqui já no terceiro tópico, tratando a respeito do espírito da Babilônia, né? Que o Novo Testamento, mais precisamente em Apocalipse, ele trata a Babilônia como um sinônimo para corrupção, para devassidão, para sincretismo, para prostituição espiritual e por aí vai. Então, vamos adentrar aqui já no nosso terceiro tópico, que diz a cultura e o espírito da Babilônia. O primeiro tópico diz assim, ó, símbolo de oposição aos valores divinos. Na Bíblia Sagrada percebemos dois aspectos sobre a Babilônia, histórico e representativo de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Ou seja, a Bíblia toda nós vamos ver dois aspectos referente à Babilônia. Aquela Babilônia histórica, que é o que a gente estudou na primeira lição e, consequentemente, vamos rever aqui diante de algumas lições. É a Babilônia lá que a gente vê, que conta a história de Daniel, que conta a história do povo que foi levado cativo e tal, dos acontecimentos de Daniel ali na Babilônia. E o segundo aspecto é o representativo de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Ou seja, a segundo ponto é quando a Bíblia aponta para a Babilônia como sendo representativo de um sistema reprovável diante de Deus, um sistema corrupto, um sistema que é oposição aos valores divinos e, consequentemente. O primeiro aspecto diz respeito à historicidade da Babilônia, fatos ocorridos na região da Mesopotâmia, registrados nos livros históricos e também no profeta Daniel. Já o segundo aspecto diz respeito à cultura e ao espírito que havia nesse período histórico, que ainda permeia em nossa sociedade, simbolizando a rebelião e as ideologias mundanas. A Babilônia, principalmente no Novo Testamento, é tida como metáfora para a idolatria, paganismo e toda falsidade religiosa. O sistema da Babilônia é de aculturação. Irmãos, algo interessante que eu queria colocar aqui. Por quê? Da mesma forma que Daniel agiu naquele tempo, sendo contrário a esse sistema, sendo contrário a esse espírito da Babilônia, nós deveremos agir hoje em dia. Só que a gente confunde muito. Por quê? No tempo todo nós não vemos Daniel tendo alguma espécie de intolerância religiosa. Por quê? Ele está dentro de um contexto de politeísta. Ele está dentro de um contexto onde as pessoas professam diversos tipos de crença, adoram diversos tipos de deuses e por aí vai. Mas Daniel, ele tem a sua própria confissão de fé. O Deus dele é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus que ele aprendeu em Jerusalém. Mas ele não é contrário à religião que ali já estava estabelecida, se é que você me entende.
ele é contrário a esse espírito babilônico, esse sistema corrupto que a todo momento tenta ser oposição aos valores divinos. E é aí que a gente entra em um grande embate nos tempos atuais, porque ao invés, existe dois tipos de erro, o erro de dentro e o erro de fora. O erro de dentro é que às vezes a gente é tão intolerante às outras pessoas que a gente acaba segregando, a gente acaba dividindo o povo e às vezes colocando pessoas de lado por conta da sua profissão de fé, por conta da sua religião ou por conta da sua religiosidade. Então, a gente aprende com Daniel também que ele viveu na Babilônia, ele viveu naquele meio onde tinha pessoas que professavam diversos tipos de fé, e isso não fez com que ele se isolasse para a vida eterna e não pudesse ter contato com as pessoas ali. Muito pelo contrário, ele teve contato com muita de gente ali, foi testemunha de diversas formas para um monte de gente. Então, Daniel nos ensina também que, por mais que nós habitemos nesse lugar que é a Babilônia, que tem esse espírito da Babilônia, a gente não pode ter essa religiosidade ao ponto de nós nos escondermos e não testemunharmos da fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu coloquei aqui a cultura mundana, que é sobrepor a cultura do céu. Mas aí, como nós somos fiéis a Deus, nós vamos lá e vamos testemunhar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? A relativização da verdade. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, é a destruição da noção de uma verdade. O mundo hoje grita dizendo que não existe nenhuma regra para a moralidade. Nós, porém, levantamos a Bíblia e dizemos que ela é baluarte da verdade. Ou seja, Nabucodonosor, com uma atitude de pegar os utensílios do templo de Jerusalém, lá naquela primeira leva dele, na primeira incursão dele a Judá, ele vai levar aqueles utensílios que eram tidos ali como consagrados ao Senhor, que eram tidos como objetos ali que foram determinados pelo próprio Deus ali para estar diante do culto ali no templo. Ele pega aquelas coisas, levam para o seu templo e profana, colocando ali no seu templo pagão, onde adorava diversos tipos de deuses, há deuses que não se adorava em Israel. Então, com essa simples atitude dele, ele vai mostrar ali para Israel e para o povo ali que a verdade não é absoluta, que por mais que foi Deus que determinou que aquilo esteja no templo de Jerusalém, ele poderia ir lá e pegar e levar para o templo dele, ou seja, ele está mostrando ali que a relativização da verdade é possível. Então, a principal característica da cultura da Babilônia é exatamente esse, com todos esses reflexos, é a destruição de uma noção da verdade. E é exatamente o que nós vivemos no mundo atual, onde não se existe a verdade, onde não se existe a noção de justiça, onde não se existe uma regra para ser seguido, cada um vive de acordo com a sua vontade, cada um vive de acordo com o seu querer e por aí vai. Mas enquanto o mundo grita, eu coloquei aqui, enquanto o mundo hoje grita dizendo que não existe nenhuma regra para a moralidade, nós, porém, levantamos a Bíblia e dizemos que ela é baluarte da verdade, como o próprio apóstolo Paulo diz que ela é a baluarte da verdade, tá bom? Vamos aqui para o nosso terceiro subtópico do terceiro tópico, que diz a religião que conduz à imoralidade. Outro grande desafio dos jovens na Babilônia era o paganismo, porque por ser uma religião politeísta existia ali uma gama de deuses a qual poderiam escolher. À medida que a Babilônia conquistava povos e reinos e trazia para sua própria localidade, existia sincretismo, uma espécie de mistura de culturas e, consequentemente, ritos, deuses, práticas e crenças. As falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo a um estilo de vida depravado. Atualmente não é diferente. Vivemos a era do retorno ao paganismo em novas roupagens. A propagação desta se dá em diversos meios, como filmes, séries, desenhos, jogos, etc. É preciso cuidado
com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. Ou seja, como diz uma frase muito conhecida aí no mundo acadêmico, a heresia não é nova, ela é velha com uma roupagem atual. E é exatamente o que os jovens enfrentaram ali, porque eles estavam diante de um grande desafio, porque na Babilônia a religião oficial era o paganismo, não existia uma religião única oficial, era uma religião politeísta, existia diversos deuses ali, eles poderiam escolher quem eles quisessem adorar ali, que não iria haver nenhum problema, mas eles foram ensinados em Jerusalém que só existe um único Deus, então eles permaneceram na religião deles, crendo que Deus era o único e verdadeiro Deus e assim o bem fizeram. Então, o problema dessas falsas religiões é que elas vão pegando um pouquinho de verdade daqui, uma mentira dali, vão juntando tudo e acabam pervertendo a verdade de fato. Isso acaba destruindo valores, conduzindo pessoas a um estilo de vida deplorável, pessoas a praticarem coisas que a Bíblia reprova, e elas mesmas dizem que a fé delas é o que vale e por aí vai. E essa forma de paganismo, hoje em dia, ele também é propagado em diversas formas aí, através de filmes, séries, desenhos e jogos e por aí vai. Então, como deixou aqui salientado o nosso pastor Valmir, dizendo, é preciso cuidado com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo antigo de hoje, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui, chegando já a nossa quarto tópico, o último tópico aqui da lição, vivendo e testemunhando na Babilônia. Nós chegamos aqui já ao nosso quarto e último tópico. Eu queria pedir a você, se puder, curtir o vídeo aí embaixo, comentar, se inscrever no canal, se for possível, ativar o sininho, deixar aí pra gente uma sugestão de como a gente pode melhorar aqui para proclamar, tô ficando sem voz, para proclamar a palavra de Deus e para que a gente assim possa continuar crescendo na graça do Senhor Jesus. Pois bem, vamos lá para esse último tópico, dizendo: vivendo e testemunhando na Babilônia. Uma cidade para ser testemunha. Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade numa cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Aqueles moços conheciam as administrações do Senhor por meio de Jeremias sobre como os judeus deveriam viver na terra para onde seriam transportados. Eles deveriam construir família, multiplicar-se e buscar a paz e a prosperidade da cidade. Deus estava dizendo que enquanto estivessem exilados, teriam uma vida normal e produtiva. Foram instruídos a dar bom testemunho e a contribuírem para o bem de toda a sociedade, não somente do seu próprio povo. Ou seja, o que fez esses jovens serem testemunha, mesmo com as diversas possibilidades que ali haviam a eles, irmão? Porque eles estão em terras estranhas, eles estão em um povo em que ninguém conhece eles, eles poderiam fazer o que quisesse e ninguém iria puxar a corda deles e querer perguntar por que eles estavam agindo daquela maneira. Eles estavam ali em uma posição em que eles iriam ter um emprego, iriam estar sossegados da vida, mas eles decidiram ser testemunha. Eles decidiram servir a Deus fielmente. E como eles conseguiram isso? Olhando para a palavra de Deus, porque Jeremias, no capítulo 29, do 5 ao 7, que é o título, é o texto dessa lição de hoje, vai dizer que Deus mesmo diz para eles, para que eles possam, naquela cidade, construir família, multiplicar-se, buscar a paz e a prosperidade daquela cidade, porque isso dependia da prosperidade deles também, e que Deus estava com eles enquanto eles estavam exilados ali e teriam uma vida produtiva. Então, o mesmo conselho que Deus deu para Daniel e para aquele jovem, ele dá para nós hoje em dia também, que nós habitamos nessa grande Babilônia, nesse mundo onde o inimigo de nossas almas, ele tenta a todo momento nos atrair, né, com essas belezas, essas estéticas do mundo atual e com esse pecado que tanto
tenta nos pegar, Deus nos incentiva também que nós devemos construir família, que nós devemos nos multiplicar, buscar a paz e a prosperidade, porque isso são coisas que a própria palavra de Deus nos ensina para nós buscarmos a paz de todos e a santificação, porque sem a qual nós não viremos ao Senhor, tá bom? Vamos aqui para o último subtópico aqui, que diz o testemunho no mundo. Enquanto lugar geográfico, Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado. Ainda assim, somos chamados a ter esperança, a ter uma presença santa, fiel e abençoadora. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia, sem se deixar ser dominada por ela. Afinal, embora o discípulo de Cristo tenha cidadania celestial, vivemos como forasteiros na terra. Faz parte da responsabilidade do cristão zelar pelo desenvolvimento social, como sal da terra e luz do mundo, e mordomos de Deus, pois Cristo é soberano sobre toda criação. Então, irmãos, que fique essa lição para nós, que por mais que geograficamente nós não estamos na Babilônia histórica, mas ainda convivemos com esse espírito demoníaco, que é a metáfora do espírito na Babilônia em nosso mundo atual, nós possamos continuar sendo uma bênção nessa sociedade, zelando pela palavra de Deus, zelando por nossa cidadania celestial, vivendo como forasteiro nessa terra, como o apóstolo Pedro diz, como peregrinos, fazendo a nossa parte, que é a nossa responsabilidade de cristão, de zelar pelo desenvolvimento social, lutar pela injustiça e como sal da terra na luz do mundo e mordomos de Deus, pois Cristo é soberano sobre toda a criação. Vamos para a nossa conclusão aqui, que diz: os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deviam se portar no exílio. Em vez de buscar rebelião e vingança contra os captadores, eles deviam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e prosperidade. Como aqueles jovens, vivemos exilados em um mundo que, embora tenha sido criado por Deus, está sujeito aos defeitos do pecado. Assim como Daniel e seus amigos, somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho do nosso compromisso com os princípios sólidos, mesmo quando confrontados com dilemas morais e pressões externas. Então, meus irmãos, finalizando essa aula aqui, o que eu tenho para dizer é que, assim como Daniel e os jovens viveram na Babilônia, nós vivemos na Babilônia, mas não pertencemos à Babilônia. Então, que nós possamos aprender ao longo desse trimestre com Daniel e os seus amigos de que existe sim uma possibilidade de nós permanecermos fiel, nós testemunharmos de Cristo, nós zelarmos pela paz, nós zelarmos pela boa conduta, nós zelarmos pelos valores cristãos, porque Deus nos deu como conseguir isso. Então, eu queria agradecer desde já a todos os irmãos, peço que, se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui abaixo, podem compartilhar mais a sua ideia, o que achou dos textos, e estamos aí para sempre progredir na palavra de Deus. Eu queria desde já agradecer a todos os irmãos, pedir para quem puder curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e poder deixar aí uma sugestão de como nós podemos melhorar o compartilhamento da palavra de Deus. Isso me será de boa ajuda, tá bom? Vou ficando por aqui, minha voz está quase se acabando. Agradeço por você que me acompanhou até aqui. Quero pedir, compartilhe esse vídeo mais uma vez, esteja conosco e até a próxima, meus irmãos. Até a próxima. Tchau, tchau.